Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais participar das oficinas nessa tarde. Sem mais delongas, acho que a gente pode dispensar as formalidades, né? Estamos aqui todos juntos, todos colegas. Agradeço especialmente a um dos meus ídolos, né, meus inspiradores, o doutor Fernando Gajardoni, que me cedeu o lugar dele aqui. Estou extremamente envergonhada, porque acho que não estou à altura, mas, enfim, vou fazer o que me foi dito. Resumindo as nossas, talvez as mais importantes, eu espero que tenha conseguido juntá-las, conclusões, porque a gente teve uma discussão, várias discussões muito profícuas durante a oficina. Os NOJEP-NACs, segundo as nossas percepções, ainda estão muito concentrados na gestão de precedentes. Nós precisamos ainda nos dedicar muito mais à gestão das ações coletivas. Isso envolve não apenas aquelas ações de gestão preconizadas nas normas básicas do CNJ, mas ações de comunicação, contribuição para que a gestão e a aplicação do microsistema de ações coletivas seja mais eficiente, fugir apenas daquela ação mais formal e apoiar os juízes nessa gestão. Parece que o sistema ainda não pegou, entre aspas, né? O sistema não é tão novo, mas os juízes, e eu sou juíza de base, né, de primeira instância, os juízes ainda precisam de muito apoio, conhecimento, apoio, subsídios para efetivação do sistema, e os NACs são um locus privilegiado para isso. A interação normativo-valorativa entre os sistemas de precedentes e processo coletivo deve ser considerada intensamente e apoiada pelos NACs, especialmente para adequada interpretação das normas componentes do microsistema de processo coletivo, porque elas são as menos recentes entre esses dois sistemas, especialmente por meio da adequada aplicação dos precedentes do precedente formado no tema 60 do STJ e reafirmado nos temas 589 e 923. Isso se pontuou especialmente em relação à suspensão das ações individuais após o ajuizamento de ação coletiva decorrente de macrolide, e nós discutimos também a questão da publicação do edital previsto no artigo 94 do CDC. E, em relação a essa, que foi uma questão bastante polêmica, concluímos que não é admissível, que o mais importante não é publicar o edital na fase de conhecimento, mas dar o conhecimento do ajuizamento de uma ação coletiva de relevância social, de todas as formas que possam fazer com que as pessoas realmente conheçam o ajuizamento da ação. Isso possivelmente nem se dará por meio de edital, mas de ações de comunicação efetivas, que realmente façam com que a mensagem chegue ao seu destinatário, informações qualificadas, né, com dados que levem as pessoas não apenas a compreender aquela ação coletiva, a sua relevância, o seu conteúdo, mas também as poucas vantagens que haveria do ingresso individual na fase de conhecimento. Além disso, discutimos também que, em regra, nas macrolides, não é admissível a habilitação de qualquer indivíduo que tenha um interesse identificado com a titularidade do polo ativo na fase de conhecimento, né? Não é possível a sua habilitação nos autos apenas porque quer se habilitar ou porque é titular do direito. E, nesse ponto, se concluiu pela aplicação do mesmo raciocínio que tem prevalecido no STJ em relação à intervenção nos processos tendentes à formação de precedentes nos casos repetitivos. Quer dizer, é necessário que aquele que intervém tenha uma potencialidade de realmente contribuir para a discussão ou de defender, de fato, uma categoria ampla e relevante de sujeitos cujos interesses possam estar envolvidos. Independentemente dos das tão desejadas melhorias e aprimoramentos no CACOL, é preciso que os NACs, por esforços próprios, implementem bancos de dados que realmente permitam que se vislumbrem mais profundamente dados relevantes, informações relevantes e o conteúdo das ações coletivas de maior repercussão e interesse social que tramitam em cada tribunal, especialmente para permitir que, ao consultar esses bancos de dados, magistrados e servidores e pessoas interessadas e partes e agentes interferentes no sistema de justiça realmente possam usar esses dados para verificar a hipótese de conexão, litispendência e coisa julgada.
Em relação ao cadastro de ações coletivas, aos cadastros, aos nossos diversos bancos de dados, especialmente em razão das diversas falhas da TPU, além de postular um aprimoramento da TPU, é preciso que todos nos GEPNACs liderem e implementem ou levem seus tribunais a implementarem ações de limpeza de dados, de padronização de cadastramento que permitam que realmente apenas ações coletivas sejam inseridas nos cadastros. É muito importante que sejam implementadas soluções de automação, preferencialmente que possam ser compartilhados entre os tribunais, e que haja validação dos dados processuais relevantes pelas unidades judiciárias. A colaboração com os legitimados ativos em relação não apenas ao juizamento das ações, mas à parametrização de dados é muito relevante. Nós pontuamos também as consequências do tema 1075 do STF em relação à impossibilidade de tramitação de mais de uma ação coletiva no país sobre o mesmo objeto, a relevância do uso dos instrumentos de cooperação judiciária para evitar essa pluralidade e evitar também conflitos de competência, demora na reunião de processos, e as peculiaridades na identificação do juízo adequado para a continuidade da tramitação de ações coletivas, quando essa multiplicidade ou pluralidade de ações verificar. Não se aplica a mesma regra das ações individuais, ou não se aplica necessariamente de que vai prosseguir a ação proposta em primeiro lugar, mas sim a ação que estiver tramitando no juízo mais adequado para permitir a tramitação daquela ação de modo a que haja melhor defesa, proteção, resguardo do direito em questão. E as melhores das nossas conclusões dizem respeito à relevância das ações coletivas, da ação dos NACs para racionalização ou para contribuir para a racionalização do sistema de justiça, para o gerenciamento adequado de litigância, que nós não podemos esperar apenas soluções externas, precisamos usar os nossos recursos, as estratégias, desenvolver estratégias com as normas já existentes no sistema e com as ferramentas adequadas que podemos desenvolver com nossos próprios recursos, valorizar a colaboração entre nós mesmos, as nossas reflexões conjuntas e a propagação das nossas boas práticas. Muito obrigada. Obrigado, doutora Mônica. Agora a gente passa a palavra para o doutor Marco Antônio Rodrigues e para o doutor Júlio Finger, que vão ser, respectivamente, relator e revisor do grupo do STF. Doutor Marco Antônio. Boa tarde a todas e todos. Bom, primeiro quero agradecer ao grupo da oficina, né, pela oportunidade de estar aqui representando e poder tratar do que nós falamos. A oficina STF tratava da cooperação em rede, então nós tivemos uma primeira etapa para analisar números aqui que foram trazidos pelo doutor Ciro, pela doutora Aline, pelo doutor Júlio, aqui, inclusive, para que a gente possa ter uma análise do panorama do que era o STF há alguns anos e como está o STF hoje. Também trouxeram já algumas experiências relativamente a alguns temas e suas aplicações, e daí nós passamos a debater desafios e ferramentas para a aplicação desses temas que já são formados e em que medida a cooperação em rede pode auxiliar nesse contexto. Bom, então, nós tínhamos aí, dentro da nossa oficina, integrantes do Poder Judiciário, integrantes de funções essenciais da Justiça, acadêmicos, e foi muito interessante porque, diante desses diferentes olhares, né, nós vimos, em primeiro lugar, aqui, né, foram mapeadas quais as grandes dificuldades que são encontradas nessa gestão dos precedentes repetitivos. Bom, em primeiro lugar, aqui, uma dificuldade quanto aos dados. Como identificar o precedente ali já do caso repetitivo? Temos aí cerca de 3.000 teses formadas e como, então, primeiro, ter aqui um conhecimento de que aquela tese já está formada para o caso,
e também o conhecimento do próprio outro lado, né, do jurisdicionado ao litigar, que já também procure dialogar com o precedente, lá, tendo em vista que o Código traz esse dever de diálogo com os precedentes aos litigantes. Também aqui um desafio que foi debatido quanto à redação dos temas, porque por vezes a complexidade da matéria decidida acaba impactando também na complexidade da compreensão para a aplicação aos casos pendentes e aos casos futuros. Também aqui foram levantados pelos participantes questões quanto ao desafio da conscientização e formação de cultura na aplicação do precedente. E que ferramentas, então, nós debatemos que seriam muito importantes para fins de melhora da gestão dos precedentes e das demandas repetitivas. Bom, aqui, em primeiro lugar, falamos de aqui termos os grandes atores do sistema de justiça atuando em cooperação. O artigo 6º do Código de Processo Civil traz um dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, e que essa cooperação não se dê apenas no micro, no caso concreto, mas a cooperação também na busca da gestão dos precedentes, da gestão na formação, na aplicação do precedente. Também aqui o uso de inteligência artificial e dos robôs que já existem, aprimoramento deles, buscando aqui essa identificação do caso repetitivo. Falamos também aqui das ferramentas hoje, dos sistemas do STF e do STJ, que os colegas que atuam no Poder Judiciário diziam da importância que os sistemas hoje têm para fins de identificação desses casos repetitivos, e também foi relatada aí pelos colegas a necessidade de uma maior efetividade do Banco Nacional de Precedentes, que pode contribuir muito nessa gestão dos casos repetitivos. E aqui, no contexto da cooperação de rede, também falamos do estímulo à celebração de termos de cooperação, como aqui foram narradas algumas experiências lá na oficina, cooperação entre STJ e STF, cooperação entre AGU e STF, e mesmo sem a implantação de instrumentos formais, aqui o estímulo a essas boas práticas. E aí a doutora Márcia, do TJRJ, e eu narrávamos, inclusive, uma cooperação que é feita pelo Tribunal do Rio com a Procuradoria do Estado para encerramento de demandas em virtude do tema 635 do STF. Outros colegas trouxeram experiências também de alguns temas, porque isso permitirá aqui, por meio, por exemplo, de desistências dos recursos pendentes, que se faça uma melhor gestão dos casos repetitivos. Então, aí passo para o doutor Júlio, então. Boa noite a todas e todos. Eu vou ser aqui o mais fiel possível à missão dada de revisor. Então, estou acompanhando o relator e vou fazer uma breve declaração de voto, que talvez venha das minhas, do meu exercício da magistratura, que é como desembargador criminal. Isso já, imagino que os colegas podem verificar que na área criminal há uma dificuldade maior de implementação desses sistemas de precedentes. Mas talvez a reflexão que eu proponho aqui, ela venha muito mais da minha origem como professor de ciência política e de direito constitucional, né? Porque de tudo que eu pude colher lá na minha missão como revisor, foi que mesmo aqueles problemas mais práticos que foram colocados na colaboração em rede, né, que foram detectados, elas sempre esbarram na questão cultural, né? Sempre, poderia ter um sistema melhor, poderia ter de detecção, nós já poderíamos ter criado alguma coisa que facilitasse o magistrado, dentre os 3.000 teses já decididas, que pudesse facilitar a vida dos magistrados, enfim, nós poderíamos ter isso, poderíamos ter aquilo. Tá. Mesmo essas questões que vêm da novidade, já pelo próprio tempo que já existe esse sistema, já poderiam ter sido implementados. E muitas vezes isso não acontece justamente pela resistência cultural, né, que foi aqui mencionado por todos os ministros e também professores que falaram na parte da manhã.
Mas, quanto a isso, né, foi também mencionado aqui, eu acho importante pontuar, que o sistema de precedentes na Common Law, ele é fonte de direito. Né? E no nosso sistema ele não é fonte de direito, ele é produto de interpretação. Né? Então, a questão das fontes do direito, ela está intimamente ligada à legitimidade do Estado democrático. Né? A lei, né, como fonte do nosso direito, é produto de um parlamento, que na democracia liberal é eleito para isso. Né? E não é, a nossa investidura não vem a partir desse princípio, não deixa de ser democrático, mas não vem com essa investidura. Né? Então, me parece que é preciso, e já encaminho aqui já minha declaração para o final, que é preciso que haja, que seja fomentado o diálogo, principalmente com aquelas partes que interessam, né? E essas é que vão se mostrar mais sensíveis ao diálogo, né? Por exemplo, a Procuradoria, a Advocacia do Estado vai ter total interesse em determinadas ações onde é muito demandada. Em algumas, em outras talvez não tenha interesse, que às vezes seja o interesse de protelar justamente o processo. Né? Eu cito aqui como exemplo as causas que envolvem a Previdência. Não há muito interesse em que essas causas, pela demanda, enfim, financeira. Né? Na minha área, que é criminal, sempre uma das partes tem interesse zero que o processo corra rápido. Né? A menos que o réu esteja preso. Aí o interesse é que seja o mais rápido possível. Mas é sempre num número menor de processos. Então, talvez esse diálogo seja importante para trazer essas pessoas para a discussão, para que seja verdadeiramente enfrentado o problema. Porque eu vejo que no sistema de precedentes, na Common Law, que são os países mais envolvidos, aqui, o Reino Unido e os Estados Unidos, lá funcionam muito bem as agências reguladoras. Muitas questões não acabam no judiciário. O sistema de precedentes é fonte de direito, ele não é para resolver o nosso problema, que é a ultrademanda, a quantidade enorme de processos. Né? A questão da quantidade enorme de processos já teve inúmeras outras discussões. Uma das discussões que teve foi justamente a limitar o número de recursos. Na hora que isso entra na pauta do Congresso, sempre uma das partes não quer que isso ocorra. Nós temos 1.200.000 advogados no Brasil militantes. Então, isso condiciona muito o debate democrático no foro onde isso tem que ser decidido. Mas é importante que o diálogo aconteça, porque essas pessoas precisam vir também para a mesa de discussão e precisam enfrentar essa discussão. Olha, vocês também são causadores dessa ultrademanda no judiciário. Não é só o Estado, também os particulares são responsáveis por isso. Né? E já encaminhando também, é preciso, a meu juízo, que haja muita parcimônia dos tribunais ao estabelecer precedentes. Porque o precedente não é fonte de direito entre nós, o precedente é produto de interpretação. Então, passa também por o que o magistrado entende por interpretação. Né? Porque isso também pode minar a legitimidade do precedente. Isso, eu acredito que, desde que ele avance por demais naquilo que não é interpretação, pode também causar problemas na hora da implementação desse sistema, que seria muito ruim. Embora ele, volto a dizer, aqui ele está sendo colocado como uma solução para resolver um número excessivo de demandas que nós temos aqui, diferente da origem dele, que é fonte de direito. São apenas essas as colocações que eu queria, já agradecendo o espaço. Muito obrigado. Antes de passar para o relator do próximo grupo, o doutor Ciro pediu a palavra. Eu só queria contextualizar aqui, até por um ponto que o doutor Júlio, desembargador TJ, Rio Grande do Sul, tocou, até a nossa escolha dentro da nossa oficina STF, enfim, pela indicação, né, de um relator, um revisor para a apresentação, toca até a questão da legitimidade, que foi tratado aqui pelo doutor Júlio, para que os próprios participantes fizessem, né, da oficina, a exposição, e não nós aqui que estávamos ali apresentando o tema e defendendo uma ideia específica, porque, enfim, para se fosse até o mais fiel ao que foi objeto de discussão, partindo, então,
dos participantes, então, para que tivesse então legitimidade do que foi discutido, do que foi objeto de debate durante a nossa oficina. Eu só queria contextualizar, né, tem um ponto que aqui e tratar por que estamos falando aqui então de cooperação em rede. É um projeto, né, então, da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, agora nesse biênio no Supremo Tribunal Federal, o estabelecimento de termos de cooperação com tribunais, com as funções essenciais da justiça. Então, como o próprio ministro colocou hoje pela manhã, enfim, a gente parte de um cenário de massificação, né, da jurisdição, e aí, então, esse cenário de massificação da jurisdição, ele exige, então, que sejam criadas ferramentas tecnológicas, mas também ferramentas processuais, para que você possa, então, lidar com essa nova forma de lidar com a massa, com esse enorme volume de processos. E aí, isso coloca em grandes desafios, mas também produz aí um cenário de oportunidade, uma grande oportunidade para se pensar como a gente vai, então, tratar desses desafios. E aí, a gente tem já algumas experimentações dentro do Supremo Tribunal Federal, e aí que cito, né, então, a figura lá da ausência de repercussão geral limitada ao caso concreto, trazida lá pela emenda regimental número 54 de 2020, enfim, o recente voto conjunto, né, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Luiz Roberto Barroso, exatamente para tentar, assim, superar esse desafio da dificuldade de determinar, afinal, qual é a tese jurídica? Bom, se eu tenho, então, essa figura do voto conjunto, esse é um caminho, então, para dar mais clareza, né, do que a Corte, então, está decidindo, o que vai vincular. E aí a gente tem, então, esse outro espaço amplo agora, então, que são as cooperações, né, esses espaços aí de cooperação, então, algumas, né, já estabelecidas, né, então, como aqui relatado, né, muito fielmente aqui pelo Dr. Marco Antônio Rodrigues, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, e falando a cooperação com o STJ, a cooperação com o TST, cooperação, então, agora com a AGU, PGFN. Então, e a gente tem agora, então, um momento, né, muito oportuno de ampliar esse espaço de cooperação e, na verdade, uma oportunidade de transformar essa grande articulação que, na verdade, traz todos nós aqui, porque, na verdade, estamos todos aqui juntos, né, em torno desse tema e debatendo, num objetivo de o que é que a gente pode fazer aqui para fortalecer esse sistema, enfrentar seus desafios, enfrentar as suas dificuldades colocadas aqui, enfim, pelo desembargador Júlio. Esse é o ponto. E aí a ideia, então, da oficina foi essa, apresentar esse modelo, né, de termo de cooperação que está sendo idealizado, enfim, e aí a gente conseguir ter caminhos, né, para que a gente possa modelar e ter, assim, a melhor forma de cooperação junto aos tribunais, para que, enfim, essa cultura de precedente, esses desafios que são colocados para o exercício, então, da jurisdição nesse ambiente de massificação, ele possa ser realizado. Então, apenas para contextualizar por que estamos falando, né, de cooperação em rede, a gente está falando por conta esse projeto agora do Supremo, que é um projeto, então, de estabelecer esses termos, né, enfim, com os tribunais do país para a criação, então, dessa rede, né, nacional, institucionalizada, né, e não apenas essa rede que a gente tem hoje, que, assim, que foi um grande avanço, mas uma rede ainda informal, né, e que a gente fala muitas vezes. Então, muda a gestão, muda a presidência do tribunal, e aí a gente tem que recuperar, muitas vezes, todos os atores, todas as pessoas que, enfim, já estavam dedicadas ali àquelas funções, quando a gente estabelece rotinas, estabelece, então, quais são os papéis que cada um ali tem a cumprir, e como todos ali podem contribuir para a formação dessa cultura e para a gestão desses precedentes nos tribunais, e a gente acaba, então, dando mais estabilidade e também, enfim, que é o nosso próprio objetivo, um, né, dos objetivos, quando a gente fala em mecanismos de formação de precedentes, segurança jurídica também para o sistema. Então, só queria colocar, assim, contextualizar, assim, a razão e aí até, enfim, um modelo que elegemos aqui também na nossa oficina para a exposição. Muito obrigado. Bom, e agora passo a palavra para o Marcelo Marchiori, que vai ser o relator do grupo da oficina do STJ. Obrigado, Renato. Renato falou que a melhor foi a da gestão coletivas, né? Mas a melhor, com certeza, foi aqui do STJ, viu, Renato? Bom, nós tivemos que adaptar a metodologia, né? Então, percebemos pela fala de todos aqui, cada oficina teve a sua metodologia. Nós, por questão mesmo da quantidade de pessoas que sabíamos que ia ter muito mais inscritos,
para uma das oficinas, optamos por fazer a oficina aqui do STJ maior. Então, como que nós fizemos? Colocamos algumas assertivas que algumas tinham peguinhas ou não, mas a ideia era que, com base em uma escala, a gente tivesse uma certa temperatura aqui das pessoas. Então, a gente tinha, assim, respostas, é isso aí, então significa que é verdade, né? Nada a ver, significa que estava errada, e sei lá. Então, a gente tinha uma opção lá, sei lá, também, sabe? E é interessante que os questionamentos que a gente apresentava, assertivas simples, diretas, não simples, porque eram bem complexas, mas diretas, nenhuma teve unanimidade. Então, tivemos questionamentos em que havia assim, 50%, 50%, em que falava que é sim ou não. Isso demonstrou, faltou falar, né, que o tema da oficina era a relevância da questão federal e a admissibilidade dos recursos, né? E a nossa proposta foi não só falar da relevância, porque a relevância é ainda algo por vir, mas também falar da forma que está. Claro que abordamos mais a relevância. E a relevância, na oficina, a gente destacou muito a cópia, e eu falo isso bem claramente, expressamente, porque os ministros do STJ falam isso, a cópia que o STJ quer fazer da repercussão geral. Eu acho, assim, eu estudo isso já há muito tempo, eu acho que foi uma opção muito correta. E aí, na oficina, eu discorri sobre uma fala do ministro Marco Aurélio Belize, em que, num evento, ele falou assim, queremos nem mais nem menos do que o Supremo tem. E aí, nas assertivas, como nós tínhamos aqui representantes de tribunais e também vários advogados, foi a oportunidade de a gente identificar a questões, eu tenho certeza, assim, pela fala das pessoas, que eles não tinham a noção ainda daquela profundidade relacionada à parte metodológica da relevância. Que assim que foi promulgada a emenda constitucional, nós tivemos vários artigos sobre a relevância da questão federal. Só que na prática a gente não conseguiu identificar. A gente sabia, e uma das falas foi essa, que a gente tem agora 3 modelos de filtros no Brasil: repercussão geral, relevância e a transcendência. E aí o que a gente vai se aproximar? Falar somente que a relevância tem que ser semelhante à repercussão geral, ela parece ser muito simplório, porque precisamos saber primeiro, então, o que é a repercussão geral, qual que é a prática da repercussão geral. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente discutiu se a relevância é só um requisito de admissibilidade. Então, algumas pessoas afirmaram, sim, só um requisito individual de admissibilidade. E aí falamos, então precisamos de mais celeridade no STJ ou precisamos de mais produtividade no STJ? E aí a ministra Suzete falou hoje que temos 588 mil decisões proferidas em 2022. Será que é celeridade? Depois a gente foi num aspecto que foi muito debatido qual vai ser a metodologia que o STJ vai adotar com a relevância? O que vai ser a ausência de relevância da questão federal? E aí a gente levantou um ponto sobre a possibilidade do STJ propor temas pela ausência de repercussão geral em relação a pressupostos de admissibilidade ou questões ali não passíveis de conhecimento do recurso especial. E aí um dos colegas na plateia falou assim, um tema repetitivo, então, de súmula 7. E aí um colega de Pernambuco até falou, se a gente tivesse um tema de súmula 280, nada ia ser inadmitido, tudo ia ser negado o segmento. E aí, negado o segmento é o agravo interno, não mais o agravo para o Tribunal Superior. Claro, aí a gente teve a visão dos advogados que estavam aqui também. Tá, mas o agravo interno, a taxa de provimento é mínima. Se eu não conseguir argumentar ali para uma reconsideração, e agora? Como que vai ficar o meu direito? E aí a gente tem que ver como que vai ser essa questão. Um ponto também levantado foi como trabalhar de extinção e superação nesse formato. Vimos que a relevância, possivelmente, isso a maioria respondeu que sim, ampliará muitos temas do STJ. Então, essa ideia de trabalhar com temas, e hoje pela manhã o ministro Barroso falou que ele foi sempre, desde o início, entusiasta de teses, de fixação de teses. Então, parece ser um formato que o STJ vai copiar do Supremo, de ter mais temas. Mas já tem temas demais, 1.200 temas repetitivos. Não. Em comparação com o que o Supremo tem, o STJ tem muito pouco tema, por conta do volume aqui do STJ. E aí a gente fez uma conta aqui, né? Eu fiz uma conta rápida com vocês, né? Se o Supremo recebe 50 mil, tem 1.295 temas, o STJ recebe 300 mil, RESPs e ARESPs, só que eu estou falando, né? E tem 1.200 temas repetitivos,
não está batendo a conta, né? Aí a conta que eu fiz vocês calcularem aqui, eu brinquei que a gente é ruim de números, né? Mas dá mais ou menos o quê? 7.000 temas. Então, para a gente chegar na mesma eficiência do STF, precisaríamos de 7.000 temas, né? Lógico que é uma conta bem grossa, né? E um ponto que aí alguns colegas dos tribunais abordaram, falou, Marcelo, ó, a relevância sendo nesse formato vai impactar muito no juízo de admissibilidade, vai impactar muito nas equipes de admissibilidade, precisamos estruturar melhor, e precisamos mesmo. Vimos na oficina que vai aumentar, há uma tendência de aumentar muito negativa de segmento, agravo interno, juízo de retratação, ou seja, com certeza haverá, se tudo caminhar da forma que está caminhando para o STJ copiar o modelo da repercussão geral para cá, e é isso que nós muito esperamos, teremos mais temas. Se tiver mais temas, vai ser mais sobrestamento na origem, negativa de segmento, agravo interno e juízo de retratação. E aí, vocês conseguem, com a equipe que vocês têm hoje, implementar isso? A advocacia vai conseguir trabalhar distinção e superação nesses aspectos? Como levar um argumento em agravo interno? Então, tem uma colega que fez até uma conta, né? Depois a gente vê na Valéria, ela fez uma conta ali que 120 escreventes, tal, se tiver custas, depois vou corrigir, a gente vai auditar essa conta da Valéria. E aí depois a gente veio questão de possibilidade de afetação de recurso inadmissível, e aí a gente destacou, Ciro, uma grande contribuição do Supremo Tribunal Federal com a emissão do ofício. O ofício é muito grande a numeração, né? Que é o ofício 2378-180, em que o Supremo, pelo seu presidente, solicita aos tribunais mais representativos da controvérsia, inclusive de matérias não passíveis de conhecimento, ou seja, um RE representativo de uma matéria infraconstitucional. Será que o STJ vai querer também RESP de uma matéria, por exemplo, constitucional, em que não cabe o RESP, de uma matéria local, de uma matéria que demanda exame de fato probatório? Mas que lógica é essa, Marcelo? Para quê? Formação de temas pela ausência de relevância para, assim, fortalecer a origem, e a origem vai falar, não vai subir, não vai subir, não entra com agravo, o agravo vai ser o interno. E aí a gente vai precisar trabalhar esse modelo, que está se fechando para isso, né? E aí a gente parou numa pergunta relacionada à multiplicidade. Então, tinham mais várias perguntas, até quando eu falei que tinham várias, pessoas até falaram, não, né? A gente conseguiria ficar acho, mais um tempo aqui, que o que é multiplicidade para fins de afetação de um processo, seja no Supremo ou no STJ, lógico que a gente estava focando mais no STJ, e aí a gente tem uma dificuldade hoje de ter, aparentemente é um critério subjetivo, por incrível que pareça, é um critério subjetivo da multiplicidade. A multiplicidade seria só ali no âmbito da vice, no âmbito do tribunal, no âmbito do país. Nós não temos sistemas para identificar isso. E aí foi um outro aspecto também levantado, a questão tecnológica, o tanto que é importante, a questão da possibilidade da participação das pessoas na formação desses precedentes, ou desses padrões decisórios, ou desses julgamentos por amostragem, tanto que seria importante. Então, paramos aqui e tínhamos outros questionamentos. Há um questionamento que foi levantado também, se a relevância vai substituir o recurso repetitivo, e aí a resposta fica fácil, que eu lembro que foi o Felipe Nada que perguntou, porque ele perguntou e respondeu ao mesmo tempo, né? Que ele falou o seguinte, no Supremo só existe um modelo. Eu falei, se o nosso padrão aqui é copiar o Supremo, aparentemente teremos também só um modelo. Lógico, nessa cópia. Mas você está falando muito do que o STJ vai copiar o Supremo. É o que está escrito na justificativa do anteprojeto de lei que foi escrito pelo STJ. Então, está lá essa pretensão. Tá? Então, tínhamos outros aspectos aqui, mas eu acho que pela quantidade de pessoas, acho que o debate foi bacana, de levantar essas questões, e a ideia é que vocês levem isso, e todos os encontros que nós fazemos formar multiplicadores, então sejam multiplicadores nos tribunais, nas procuradorias, na advocacia, e aí nós queremos levar esse debate. Em relação especificamente à relevância da questão federal, é público que o STJ está se empenhando, a presidência do STJ está se empenhando, junto com a presidência também da Comissão Gestora de Precedentes, para a regulamentação. E assim, pessoal, não é para simplesmente reduzir o nosso trabalho, não é essa a ideia, sabe? A gente tem capacidade para isso, a gente quer prestar uma jurisdição muito melhor, possibilitar que os ministros consigam aprofundar melhor as questões, formar melhor precedentes,
formar, igual a ministra Suzete, o professor Vambier falou mais cedo, pautas de condutas. Então, isso, o volume de processos ainda, ele traz uma grande dificuldade. E podemos utilizar tanto a tecnologia, como o procedimento, como a experiência do Supremo Tribunal Federal para bem trazer agora esse instituto. Tá bom? Então, o resumo aqui, Renato, todos, seria esses pontos. Fiquei bem feliz com os debates. Queria até ficar mais tempo com vocês aqui. Quem sabe a gente marca um outro momento aí. Eu sei que virtual não é a mesma coisa, né? A gente se reúne toda sexta-feira. O Marco foi nosso convidado agora na Sexta Inteligente. O Fábio já foi também. Então, temos várias pessoas aqui que conhecem o projeto Sextas Inteligentes, mas presencialmente é muito melhor, né? Que a gente fica aqui não só nas telas, e é muito, muito feliz mesmo por esse dia. Daine, eu vou falar. Muito obrigado, Renato. Se todos estiverem de acordo, posso proclamar o resultado? Se isso daqui fosse um julgamento, eu extrairia, né, de tudo que foi dito aqui, 3 palavras essenciais para a gente colocar na ementa: cooperação, diálogo e gestão. Acho que esse é o caminho, até porque independe de a gente ficar aguardando alterações legislativas, etc, etc. E já que o Marcelo mencionou essa ideia, né, de que é muito mais legal a gente se reunir pessoalmente do que virtualmente, antes de encerrar os trabalhos, eu gostaria de convidar a todos para que nós viéssemos aqui, na medida do possível, tirar uma foto de todo mundo. Assim. A gente usa, uns ficam em cima, outros ficam embaixo, a gente se vira aqui, porque eu acho que isso é muito importante para refletir essa ideia de união desse evento. Eu acho que é essencial. Então, por gentileza, se todos puderem vir, a gente agradece.